Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Olá, queridos, paz, saúde e sabedoria para você. Iniciando nossas pérolas de sabedoria desta semana, aqui pelo rádio e também pelo nosso canal no YouTube, estamos aqui para compartilhar a sabedoria do alto, né? Estamos aí nesse mês de julho, enfatizando, encorajando as pessoas que nos acompanham aqui a ler o livro de Provérbios. E se você está na sequência comigo, hoje é o capítulo 7 de Provérbios. O capítulo 7, ele tem 27 versículos e eu aconselho a você ler com calma, verso por verso, fazer aí a sua meditação, porque aqui, nesse momento das nossas pérolas de sabedoria, eu apenas faço alguns comentários aqui, tirando lições de vida a partir da leitura do livro de Provérbios. Mas eu quero que você conte pra gente, você está participando desse desafio, desse projeto? Você está lendo o livro de Provérbios com a gente? Se está, conta pra gente. Qual a experiência que você está tendo? Você está compreendendo? Está sendo útil? Então, se você me ouve pelo nosso canal no YouTube, você tem como, abaixo aqui da ministração, nesse vídeo, nesse áudio, pelo YouTube, você consegue, na descrição, escrever algo, comentar algo importante, ok? Agora, você que me ouve pelo rádio, você pode também nos acompanhar no Instagram do Agindo Deus Quem Impedirá. Agindo Deus Quem Impedirá no Instagram, aí você manda um direct. É muito bacana quando você pode interagir com a gente, porque olha, tá incrível. Eu tenho recebido algumas informações muito bacanas, o povo está sendo abençoado, está recebendo direção, orientação. E hoje é interessante que o capítulo 7 é muito interessante, porque aqui vai nos ajudar a se cuidar da nossa vida com relação ao nosso comportamento, né? Com o próximo, né? A gente percebe aqui que o capítulo 7 do livro de Provérbios, ele justamente aborda a importância da sabedoria e também dos ensinamentos, especialmente em relação à imoralidade e também à tentação. Então, com isso, eu vou fazer um resumo aqui para ajudar você que está interessado nesse assunto, lembrando que no final dessa reflexão eu vou orar com você, por você. Queremos pedir a Deus que venha abençoar a sua vida, o seu casamento, a sua família, o seu lar, né, o seu trabalho, os seus negócios. Então conte com a nossa cobertura espiritual, você que nos acompanha seja pelo rádio ou pela internet, através do nosso canal no YouTube. Estamos aqui para ajudar você todos os dias da semana, tá certo? Lembrando que estamos aqui para ser bênção nas mãos de Deus, para que você receba a nossa oração, receba as instruções de fé e seja ricamente abençoado, porque em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. E é muito importante, Jesus ele diz que aquele que ouve as suas palavras e busca colocar em prática, ele vai compará-lo ao homem prudente, que edificou a sua vida, a sua casa, sobre a rocha. Vieram os problemas, vieram as lutas, mas essa casa não caiu, porque estava bem alicerçada, bem edificada nas verdades, que é Jesus, que é a sua palavra. Agora, aqueles que ouvem, mas não dão crédito, não colocam em prática, Jesus compara ao homem imprudente ou insensato, que não observou as suas palavras e não praticou. Aí vai vir os problemas, as tempestades da vida e a casa cai. Por quê? Quem constrói a sua vida em mentira está com certeza vai cair, vai ter problema. Mas quem está construindo nas verdades de Deus, nas verdades dos princípios da palavra de Deus, pode ter certeza, mesmo de luta, você não vai ficar na mão, você não perecerá. Deus vai te dar vitória e vai te dar graça para você vencer os desafios da vida. Muito bem, então eu estava observando aqui, capítulo 7 de Provérbios, ele diz assim: filho meu,
guarda as minhas palavras e esconde dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei como a menina dos teus olhos. Então ele está recomendando o que aqui? Para você guardar os princípios da palavra, os seus ensinamentos, né, no seu coração. Guardar no sentido de você reter os ensinamentos e você entender esses ensinamentos e daí você colocar em prática. Então a gente percebe no Provérbios capítulo 7 que justamente a gente vê aqui que o autor ele está enfatizando a necessidade de nós guardarmos os ensinamentos da sabedoria como um tesouro. É você guardar esses ensinamentos da palavra de Deus como um tesouro bem guardado. Porque a sabedoria, minha gente, deve ser como uma proteção contra as seduções. Infelizmente, né? Quantas pessoas se deram mal, quantos até casamentos, infelizmente, foram destruídos por causa de uma sedução, que a pessoa não resistiu, e ela não foi sábia e caiu no laço, e com isso ela perdeu a família, destruiu um casamento e prejudicou muita gente. Então esse Provérbios 7 é muito interessante, porque ele dá dicas aqui para você fugir da aparência do mal, você tomar cuidado com relação à imoralidade. Porque ele fala aqui no texto, olha que interessante, o verso 5 ele diz assim: para te guardarem da mulher alheia, da estranha que lisonjeia com as suas palavras. Então aqui está usando o quê? Uma sedução. Aqui esse texto ele está bem claro, ele descreve aqui como uma mulher sedutora que se apresenta de maneira atraente e persuasiva. Então ela usa palavras suaves e até estratégias para atrair os incautos. Então isso aqui é um alerta tanto para os homens quanto para as mulheres. Aqui menciona como aparecendo uma mulher sedutora, mas também pode acontecer de ter um homem também sedutor, e com isso ele pode prejudicar pessoas e vai se prejudicar também. Então a realidade é essa. Biblicamente falando, dentro do padrão espiritual, dos princípios da palavra, justamente o Provérbios aqui está nos alertando para a gente se cuidar. Aliás, o apóstolo Paulo, certa ocasião, ele disse assim: aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. Então ninguém pode, vamos assim dizer, bater no peito e achar, eu não vou errar, não vou pecar, não vou falhar. Então ele está dizendo, cuide-se, está em pé, está fazendo a coisa certa? Então cuide-se para continuar fazendo a coisa certa, para você não cair aí numa sedução, numa tentação, e daí você se destrói e às vezes vai destruir outras famílias também. Isso, infelizmente, Infelizmente, tem muitas famílias destruídas justamente porque não se cuidaram e foram seduzidos, receberam uma tentação e a pessoa caiu na tentação, né? Interessante também que ele fala sobre as consequências da tentação. Na realidade, tudo na vida tem consequência. Se você faz a coisa certa, vai ter um tipo de consequência. Se faz tudo errado, né, a consequência vai ser trágica, vai ser muito pior, com certeza. Então aqui o autor, ele ilustra como um jovem imprudente se deixa levar pela sedução. Então aqui há uma advertência sobre as consequências trágicas que podem resultar da infidelidade e também da falta de discernimento. Tem que tomar muito cuidado, tanto o solteiro e quanto os casados também. Isso aqui se aplica para todos nós, seja casado, solteiro, muito cuidado com as tentações da vida, né? Com as tentações que vêm para a pessoa, e se ela não tiver esse discernimento, ela pode cair numa cilada e pode se destruir, de certa forma, prejudicar a sua vida e ainda prejudicar terceiros, ou seja, outras pessoas envolvidas, né, nesta sedução. Inclusive, vem à minha mente, certa ocasião, o José, se você ler o capítulo 39 de Gênesis, fala ali de José, aquele moço que foi vendido pelos seus irmãos como escravo
para uma caravana que ia para o Egito. Chegando no Egito, o José foi então comprado pelo Potifar, que era um guarda ali, um homem que tinha era o segurança, né, ali do palácio, ali do rei, do faraó. Então ele foi comprado por Potifar e José foi então o seu empregado, o seu funcionário, vamos usar esse termo, né? E José era um moço temente a Deus, um homem correto, justo, e a Bíblia diz que tudo que José fazia, Deus o abençoava. Então ele tinha temor a Deus e fazia a coisa certa, e tudo que ele fazia, Deus abençoava. E Potifar, vamos assim dizer que era o patrão dele, o chefe dele, viu que o moço tinha algo diferente. E ele disse assim: olha, José, você tem direito de administrar tudo na minha casa aqui, tudo. A única pessoa é a minha mulher. Então ele deu ali o limite e José foi fiel. Mas um certo dia, diz a Bíblia, que a mulher de Potifar percebeu que José era bonito, que José tinha ali muita coisa interessante, né? E ela começou então a buscar seduzir, né, a José. E José temia a Deus. E aquela mulher foi tentando e não conseguiu. Mas chegou um dia, ela fez ali ela pregou uma mentira ali e falou que José queria seduzi-la. E houve aquela confusão toda e José foi preso injustamente. Quem errou foi a mulher. José ainda falou para a mulher: imagina que eu vou pecar contra o meu Deus? Então a pessoa que teme a Deus, né, ela pode estar em lugares que a família dela não está vendo, mas ela teme a Deus. Então ela honra o Deus que ela serve. Então José não caiu nessa tentação. Ele foi tentado, ele foi seduzido, mas ele não caiu na sedução e não caiu nessa tentação também. Por quê? Porque ele tinha aliança com Deus. Então é isso que Deus está nos ensinando para a gente se cuidar, para a gente também não tropeçar aí com as seduções e as tentações da vida. E por último, ele prega aqui, ele ensina a importância, portanto, da vigilância. O capítulo 7 conclui aqui com um chamado à vigilância e também à reflexão sobre as escolhas feitas na vida. Então a sabedoria aqui é apresentada como um guia essencial que deve ser seguido para evitar armadilhas. Então, meus amados e queridos ouvintes, esta mensagem que destaca a necessidade de discernimento e a importância de permanecer fiel aos princípios da sabedoria, evitando assim caminhos que podem levar à ruína. Que Deus te ilumine, te abençoe, te fortaleça. Eu quero encerrar com oração, mas dizendo para você: seja sábio, leia as Escrituras, leia a Bíblia. A Bíblia, Deus quer falar com você. Então leia ainda hoje o capítulo 7 de Provérbios e busque estudar um pouco mais, porque aqui eu estou apenas encorajando você, incentivando você a ter prazer na lei do Senhor, na Bíblia, na palavra de Deus, e assim você vai ser abençoado espiritualmente, vai ter uma família feliz, uma vida muito mais abençoada, sendo guiado pela sabedoria do alto. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer porque estamos aqui na fé, estamos confiantes que o Senhor está cuidando de nós. E obrigado, Senhor, por esse banquete de sabedoria, que o nosso ouvinte possa ter entendido e compreendido a importância de vigiar, de se cuidar para não cair nas tentações da vida e nas ilusões da vida. Proteja a minha vida, a minha família e a vida e a família de cada ouvinte, Pai. Que tenhamos um dia de excelência, uma semana próspera e produtiva. Abençoa também a área econômica e financeira de cada um deles. Que nada lhe falte no seu lar e que a bênção do Senhor seja na área das finanças e dos negócios dos teus filhos e filhas e que o Senhor nos dê sabedoria também para uma boa administração financeira. Em nome de Jesus. Amém. Você que se identifica com nosso ministério, Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de fé e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote chave Pix e-mail: eu sou um agente de Deus, @gmail.com.